e queremos iniciá-lo cantando ao hino Ao Rei Adoremos, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Ao Rei adoremos com todo o fervor, e graças rendamos por seu grande amor. Em Deus o refúgio, a defesa eterna, quem glória recebe o louvor triunfal. Falai do poder e da graça de Deus, queimando de luz ele habita nos céus. Seu calor pode das nuvens formar, nas asas do vento faz-seu caminhar. Mistério sem fim o universo contém, e as leis do Senhor sempre em ordem mantém. E a terra coberta com águas do mar, por ele foi posta no espaço a girar. Ó Deus, teu poder, quem o pode narrar? Está nos fulgores, no sol, no luar, nas fontes, nas rochas, no campo e na flor, nas gotas do orvalho, na chuva e vapor. Nós, filhos do pó, no frágil viver, em ti temos fé, nosso Deus de poder. Mil bênçãos eternas quiseste nos dar, enviaste Jesus para o mundo salvar. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde louvamos e adoramos ao nosso eterno e único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vieste a este mundo em Cristo para nos salvar. Como é bom, unidos como irmãos na fé, louvarmos o grande nome do nosso Deus e agradecermos por todas as suas bênçãos derramadas em nossa vida. Queremos iniciar o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, por palavras e por ações. Querido Deus, por causa dos nossos pecados, nós merecemos a condenação eterna. Na Tua palavra, Tu nos mostraste os nossos erros e, através da ação do Teu Espírito Santo, nos chamaste ao arrependimento e nos motivaste a confessarmos os nossos pecados. Por isso, neste momento, nós Te confessamos, arrependidos esses nossos pecados, confiando que Cristo é o nosso Salvador, que com o seu sacrifício, ao entregar o seu corpo e derramar o seu sangue inocentes na cruz do Calvário, pagou o preço de todos os nossos pecados. E por causa disso, por causa dos méritos de Cristo, nós podemos nos aproximar de Ti e Te pedir: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus.
E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 46. Fazemos a leitura com a divisão por versículos, oficiante lê os versículos ímpares, congregação lê os versículos pares, e o último versículo nós lemos em conjunto. Salmo de número 46, e após a leitura do Salmo, cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Jesus Cristo, que reinas entre nós pela pregação da Tua palavra, perdoa as ofensas do Teu povo, a fim de que, sendo governados por Tua generosa bondade, entremos afinal em Teu paraíso eterno. Pois Tu vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18. É na última página do Antigo Testamento esta leitura. E também servirá de base para a reflexão de hoje. Assim encontramos registrado: o Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo.
E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 20, onde encontramos assim registrado: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, qual encontramos registrado em Lucas capítulo 23,
versículos 27 a 43. Assim encontramos registrado. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que salve a si mesmo se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Convido a cantarmos o hino Raça Eleita e durante o cantar deste hino as crianças podem se dirigir para a escola bíblica, hoje com a professora Adriana. Tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão,
Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Hoje, quando queremos refletir nas palavras de Malaquias, capítulo 3, versículos 13 a 18, destacando o versículo 17, os versículos 17 e 18, onde dizem assim: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Amém. Queridos de Cristo Jesus, destacamos como tema para essa nossa reflexão a frase que está projetada: a diferença para os crentes e para os descrentes. Que realmente nós possamos sempre enxergar isto no nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós começamos a olhar as coisas que nos cercam e, por sermos filhos de Deus, achamos que tudo deveria correr às mil maravilhas em nossa vida. E quando algo dá errado para nós, seja uma doença, seja alguma dificuldade, seja algum período de escassez, alguma violência, nós geralmente tendemos a dizer ou pensar que podem ser duas coisas que aconteceram. Ou o universo está conspirando contra nós, ou Deus nos abandonou. Porque por sermos filhos de Deus e crermos num Deus maravilhoso, achamos que nada pode acontecer de ruim na nossa vida material. Queremos que nada aconteça de ruim. Isto é diferente de acharmos que nada de ruim pode acontecer. Porque Deus faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. Faz cair a chuva sobre crentes e descrentes. A violência pode acontecer para aqueles que confiam em Cristo, como pode acontecer para aqueles que não confiam em Cristo. Mas uma coisa somente o crente tem, somente o cristão tem, somente aquele que confia em Cristo tem: a certeza da salvação eterna. Saber que seus pecados são perdoados não por suas obras, não pelo que ele faz, mas porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Hoje nós estamos no último domingo do ano da igreja. Próximo final de semana nós entraremos no período de Advento, onde nos preparamos para celebrar o Natal. E aí se inicia o novo ano da igreja, novas mensagens, nova visão. E então, hoje nós lembramos o que significa esperarmos o fim do mundo, ou esperarmos a volta de Cristo. Significa que nós devemos estar firmados em Jesus. Significa que nós temos que alimentar a fé que Cristo nos deu. Significa que, mais uma vez, devemos lembrar que nós temos que estar 100% confiantes em Cristo como nosso Salvador. E não achar que por nós crermos em Cristo, por nós virmos à igreja, por nós lermos a sua palavra, nada de ruim materialmente pode nos acontecer. Infelizmente, vivemos num mundo onde o pecado está atuante. E cada vez nós vemos que o pecado ele tem mais força, ou as suas consequências estão mais fortes. Quantas e quantas pessoas vão abandonando a sua comunhão com o Senhor? Quantos e quantos clamores de guerra, violências nós ouvimos? Corrupção, injustiça, até o ponto de muitas pessoas acharem que isso é o normal. Que não adianta vivermos uma vida justa, que não adianta vivermos apegados ao Senhor. E muitos chegam até a falar mal de Deus,
Deus abandonou isto, se Deus é tão bom, por que Ele permite estas coisas? Vejam, a leitura de Malaquias para hoje inicia dizendo o seguinte: o Senhor diz: vocês falaram de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus, quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Quantas e quantas vezes nós cristãos não ficamos indignados com corrupção, injustiça, com o mal acontecendo ao nosso redor, e ainda dizemos, olha só, tudo que eles estão fazendo está dando certo. Quantas pessoas não enriquecem ilicitamente em nosso país? Quantas pessoas não desviam verbas, principalmente no setor público, e ficam ricas, de uma maneira injusta, desonesta. E nós até como cristãos pensamos, do que adianta nós vivermos como servos do Senhor, querendo fazer tudo direitinho, querendo respeitar todas as leis, querendo fazer tudo corretamente. E quando nós refletimos sobre o final do mundo, eu sempre gosto de lembrar uma frase que atribuíram a Lutero, que ao ser perguntado o que ele faria se ele soubesse que o mundo iria acabar amanhã, e Lutero respondeu, eu plantaria uma macieira e pagaria todas as minhas contas. E a pessoa ficou atônita e perguntou, por que você faria isso, se o mundo vai acabar amanhã? Porque eu tenho que ser uma pessoa correta, por isso eu vou pagar minhas contas, e vou continuar preservando a criação de Deus. Não importa o que aconteça, não importa como está o mundo ao nosso redor, o Filho de Deus, ele tem que ser fiel ao Senhor. Nós acabamos de cantar que se Deus não tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos sem salvação. E aí está a grande diferença na vida do cristão, na vida do crente para a vida do descrente, aquele que não crê em Cristo como seu Salvador, aquele que não vive apegado ao Deus verdadeiro, ele não se importa. Já o cristão, por ele ser alvo da compaixão de Deus, por ele ser alvo do amor e da salvação do Senhor, ele quer viver para o Senhor. E Lutero também explicava no 3º artigo do credo, quando ele fala do Espírito Santo, o início das palavras, ele diz, creio que por minha própria força ou razão não posso crer em Jesus, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Vejam, Lutero ele reconhecia que ele não poderia crer em Deus, mas é Deus quem nos chama, pela pregação, pela palavra. É graça de Deus, é maravilha de Deus, é um presente de Deus. E no texto de Malaquias, capítulo 13, o versículo 17, diz assim, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E Lutero, ao explicar, a falar deste versículo, eu encontrei a seguinte explicação, a seguinte aplicação. Visto que o santo sacramento do batismo é uma coisa tão grande, graciosa e consoladora, devemos empenhar-nos seriamente no sentido de dar graças, louvor e honrar a Deus por isso, com cordialidade e alegria, sem cessar. Pois receio que a ingratidão tenha feito por merecer que ficássemos cegos, não tendo sido dignos de reconhecer tal graça. E embora todo mundo tenha estado e ainda estão cheio do batismo e da graça de Deus,
nós nos desencaminhamos para nossas medrosas obras próprias, depois para as indulgências e falsos consolos dessa espécie. Achávamos que não podíamos confiar em Deus, a não ser que antes fôssemos piedosos e tivéssemos feito reparação pelo pecado, como se quiséssemos comprar ou pagar a graça de Deus. Quem não aceita que a graça de Deus o tolerou como pecador e o salvará, e espera somente pelo juízo, certamente não se alegrará em Deus e não consegue amá-lo nem louvá-lo. Mas se ouvimos que na aliança do batismo, Ele aceita a nós, pecadores, nos poupa e dia após dia nos purifica, e se cremos nisso firmemente, então o coração só pode ficar alegre, amar e louvar a Deus. Assim diz ele no profeta: eu os pouparei como um pai poupa seu filho. Confiar na graça de Deus. Confiar que nossas obras não nos aproximam de Deus. Nossas obras de nada valem para a nossa salvação e nossa santificação. Nós precisamos da graça e da compaixão de Deus, que mandou o seu Filho ao mundo para sofrer os nossos pecados, para morrer na cruz, perdoando esses nossos pecados. Como é maravilhosa a graça de Deus. E Lutero, ao observar a história onde ele vivia, o seu contexto, ele observa que a palavra do Senhor estava sendo deixada de lado, que as pessoas estavam se apegando às suas obras, depois a indulgências, depois a outras coisas, querendo pagar pelos seus pecados. E quando nós queremos pagar pelos nossos pecados, nós excluímos a obra de Cristo na cruz. Nós achamos que ela não tem valor, mesmo que nós nem nos demos conta disso. Por isso nós precisamos voltar e reconhecer como a graça de Deus é maravilhosa em nossa vida. Deus nos salva sem nenhum mérito nosso. Deus nos perdoa sem nada fazermos, até para merecermos isso. Muito pelo contrário, Ele vem e nos chama, Ele nos busca, Ele nos perdoa e ainda diz: eu vou tratá-los com misericórdia, como um pai trata o filho que lhe obedece. Eu não vou olhar para os seus erros, mas vou olhar para a sua fé, para em quem você confia, para em quem você testemunha. Por isso, ao olharmos as coisas acontecendo ao nosso redor, nós devemos lembrar o quão agraciados nós somos, porque nós temos fé no Salvador. Nós cremos em Jesus como aquele que morreu na cruz por nós. Nós ouvimos no relato do Evangelho várias coisas importantes que sempre refletimos, principalmente na Sexta-feira Santa, sobre a morte de Jesus, pessoas zombando de Jesus, pessoas ridicularizando, olhando o Mestre crucificado e dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí, se salve. E se ele tivesse feito isso, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Muitas pessoas zombam dos cristãos. Muitas pessoas zombam daqueles que confessam a sua fé, que proclamam o amor de Deus, que proclamam um amor que quer tocar o coração dessas pessoas que zombam para a salvação deles. Mas ao final do relato do Evangelho, nós temos ali a situação de Jesus crucificado entre dois malfeitores, e um se preocupando apenas com o seu umbigo, com a sua vida. Ele diz, né, desce, se você é o Messias, desce daí, se salva e salva a gente também, com apenas os olhos na vida material, enquanto o outro dizia: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa
e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Lembre de mim no dia do juízo final. Lembre na sua volta. E então Jesus diz: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no céu. Quando a tua vida findar aqui neste mundo, hoje você vai estar comigo, ao meu lado. Um malfeitor, alguém que havia feito mal a vida inteira, provavelmente, mas que na hora certa, pagando pelos seus erros materiais, ele reconheceu o Salvador Jesus. E creu, e confessou a sua fé. E Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Esta é a diferença do crente para o descrente. Nós sabemos que quando a nossa vinda findar aqui, nós vamos para o paraíso celeste. Vamos estar ao lado daquele que está conosco todos os dias ao nosso lado, a nos proteger, a nos guiar, a nos consolar. E ainda gostaria de ressaltar os 2 primeiros versículos da leitura da epístola de hoje, que também são maravilhosos quando nós olhamos a diferença do crente e do descrente. Versículo 13 e 14 de Colossenses 1 diz o seguinte: ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele nos libertou. O cristão confia que Cristo é o seu Salvador, que não precisa de outro. O cristão entrega toda a sua vida nas mãos do Senhor. E ele sabe que tudo o que o Senhor fizer na sua vida está bem feito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Como é maravilhoso nós sabermos que o nosso Deus tem tudo organizado na nossa vida. E que nós devemos estar felizes com a fé que Ele nos deu. E caminhando em conformidade com esta fé. Não adianta nós dizermos que somos felizes por crermos em Cristo, mas vivermos de maneira diferente. Seria como uma pessoa que diz que torce para um determinado time, mas todas as vezes que esse time joga, ele torce para o time perder. Se nós dizemos que somos cristãos, devemos viver como tais. Apegados em Cristo, consolados na sua mensagem, aproveitando toda e qualquer oportunidade que o Senhor coloque em nossa vida para o nosso fortalecimento e testemunho, mesmo que seja crucificado. Diversas vezes os filhos de Deus passaram por dificuldades. Diversas vezes eles enfrentaram perseguições, escassez, sofrimento, violência. E o Filho de Deus, apegado ao Senhor, ele testemunha esta palavra. Ele mostra o amor de Deus. Ele procura viver de maneira correta neste mundo. Ele procura fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. Mas ele sabe que tudo está nas mãos de Deus. Ele sabe que muitas vezes nós devemos passar por sofrimentos. Por isso, talvez nós tenhamos familiares que enfrentaram doenças, mas que se mantiveram firmados em Cristo. E isto nos dá a certeza de que aqueles nossos familiares e amigos e conhecidos que enfrentaram doenças e Deus os chamou, eles estão no paraíso celeste. E isto é extremamente confortador para nós.
A compaixão de Deus conforta o nosso coração. A compaixão de Deus nos faz estarmos apegados a Ele, como o único e verdadeiro Deus que existe, confiando em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não pensando que se todo mundo faz errado e a vida deles está boa, vamos nós errar também. De maneira nenhuma. O Filho de Deus quer viver a palavra do Senhor. O Filho de Deus quer estar apegado a esta mensagem e testemunhá-la a todos, não querendo reparar os seus erros para a sua salvação, mas confessa-os ao Senhor e muda de vida, e vive de maneira diferente, luta contra o pecado e contra as coisas ruins que o cercam, contra as mazelas do nosso mundo. Como é maravilhoso sabermos e desfrutarmos da compaixão do Senhor. Esta é a grande diferença na nossa vida, que somos crentes em Cristo, para a vida daqueles que não creem em Jesus. E nós ainda podemos fazer uma pequena diferença na vida daqueles que não creem em Jesus. Nós podemos anunciar Jesus para eles. Nós podemos falar do Salvador. Mais uma frase de Lutero, tão importante nesse sentido. O nosso trabalho é levar a palavra do Senhor ao ouvido das pessoas. E Deus a levará do ouvido ao coração. Por isso, queridos de Cristo Jesus, devemos incessantemente testemunhar quem é o Senhor da nossa vida. Devemos incessantemente mostrar qual é a diferença na nossa vida para a vida daqueles que não creem em Jesus. Que nós cremos em Cristo, que nós confiamos nele e confiantes nele, estamos apegados a ele. Sabemos que nossas obras de nada valem para a nossa salvação, mas nós queremos fazer obras, porque já somos salvos. Nós queremos ter a vida da melhor maneira aqui neste mundo, não para agradar a Deus, mas porque Ele veio e nos tirou das trevas, da condenação eterna, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Por isso, praticar boas obras, nada mais é do que agradecer ao Senhor pela salvação que Ele nos deu. Não tem outra explicação e não tem outra motivação. Quando fazemos ou lutamos para fazer o que é certo, estamos agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas e principalmente pela certeza da salvação eterna. Queridos de Cristo Jesus, que nós realmente vivamos a diferença na nossa vida que nós temos como filhos de Deus para aqueles que não creem em Cristo, mas visando que estes tenham a oportunidade de ouvirem o amor de Jesus e que Deus possa convertê-los mediante a pregação da palavra, mediante a administração do santo batismo, para que Deus esteja transformando vidas desgarradas em vidas perdoadas. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde nossos corações e nossas vidas em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. A congregação pode sentar.
Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje destacamos o versículo 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Creio que volta e meia nós passamos por aflições, sejam materiais, sejam emocionais, sejam na ordem da saúde, e nós temos sempre que reconhecer que Deus é este nosso refúgio, a nossa força. Ao refletirmos sobre o Salmo, nós pensamos o seguinte: quando nós estamos em meio a uma tempestade, uma chuva muito forte, e nós temos um lugar para buscar refúgio, provavelmente nós vamos buscar este refúgio. Nós vamos a este lugar. Porque se nós não quisermos buscar este refúgio, eu vou ficar em meio a esta tempestade. E nas tempestades da vida, Deus é esse nosso refúgio, é a nossa segurança. Tanto é que o reformador da igreja, Martinho Lutero, escreveu um hino baseado neste salmo, o hino Castelo Forte, que demonstra toda esta confiança. E nós queremos hoje cantar o hino Castelo Forte durante o nosso momento do recolhimento das ofertas. Então, aqueles que tiverem a sua oferta, podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus, e durante cantamos o hino Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa estrada, angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada, investe Satã com a tua fã e sabe lutar com força de sem par, igual não há na terra. Sem forças para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer, em Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos. O opressor, com todo vigor, julgado ele está, vencido cairá, por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se derem roubar os bens violar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. Nesse momento queremos falar com nosso Deus em oração, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação. O Elton agradece pela operação da Luciene e a recuperação ótima. Oração pela nossa pátria,
pedido do Adir, pelas bênçãos recebidas, pedido do Fábio, família Pedroso. Também queremos continuar orando pelo pastor Jackson Coelho. Também gostaríamos de incluir na oração a Gabriela. Na noite de sexta para sábado, ela passou bem mal, está com infecção estomacal, então está se recuperando, por isso ela e a Ana não vieram hoje ao culto. E também pedirmos que Deus esteja a abençoar a nossa assembleia após o culto. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Senhor, que és longânimo para conosco, para que o mundo te conheça em tua graça, graças te rendemos por nos teres conduzido em mais um ano da igreja. Nos mantiveste com vida com tudo o que diz respeito a ela, graças à tua benignidade e grande misericórdia. Nos guardaste na fé em Jesus Cristo, teu Filho querido, em nome de quem tu tornaste possível a nós, pecadores, sermos perdoados dos nossos incontáveis pecados, porque Jesus por eles morreu e o seu sangue, e através do seu sangue somos purificados. Isto nos alegra e nos consola. Somos imensamente gratos a ti por tua benevolência. Passarão o céu e a terra, mas tuas promessas não passarão. Que em humildade olhemos para trás, para vermos tua participação efetiva em todos os dias de nossa peregrinação, tendo a certeza de que não retirarás as tuas bênçãos de sobre nós, a tua igreja, o teu rebanho redimido, pelo querido e gracioso Salvador Jesus. E assim, na ação do Santo Espírito, sejamos conduzidos no caminho da fé no Salvador Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por todos aqueles que sempre puderam estar em contato com a tua palavra. Obrigado, Senhor, também por tu manteres a saúde de todos nós. E de maneira especial te agradecemos pela operação da Luciene e a sua recuperação. Continue, Senhor, a abençoar e fortalecer esta tua filha. Também nos unimos com a família Pedroso para agradecer pelas bênçãos recebidas sobre eles e também por todas as famílias da nossa congregação, nossos amigos, nossos familiares. Querido Deus, pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais ou espirituais. E de maneira especial continuamos orando pelo pastor Jackson Coelho. Pedimos, Senhor, que continues a abençoá-lo, fortalecê-lo e que ele possa continuar a testemunhar o teu amor e a tua graça. Continue, Senhor, também fortalecendo e abençoando os seus familiares nestes momentos tão difíceis que estão passando. Também continuamos a interceder pela Gabriela, passou mal de sexta para sábado. Obrigado, Senhor, pela sua recuperação e continuamos te pedindo que continues a abençoá-la e fortalecê-la. Também voltamos os nossos olhos para a nossa nação. Pedimos pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Querido Deus, esteja a imprimir a todas as nossas autoridades um sentimento de justiça, de honestidade, que exerçam esses cargos em prol da população, em busca do bem-estar de todos. Querido Deus, dá paz, dá orientação para que todas as decisões do nosso país possam serem feitas segundo a tua vontade. Também, querido Deus, queremos orar pela nossa congregação e pela assembleia após o culto. Esteja, Senhor, continuando a nos guiar em tua palavra e no teu amor. Tudo isto, querido Deus e amado Pai, e o mais que pesa em nossos corações, queremos colocar na oração que teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. A congregação pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. Vinde, pois, tudo está preparado. Aleluia.
Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade, o Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá. Vida eterna e salvação jorrará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com nosso Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo conforto, pelo fortalecimento da nossa fé e por sabermos que Tu nos salvaste em Cristo Jesus. Continue, Senhor, a nos abençoar e nos orientar para estarmos sempre firmados em Cristo como nosso Salvador e compartilharmos Ele para todas as pessoas ao nosso redor. Tudo isto te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, este é o nosso momento de culto. Desejamos sempre que as bênçãos do Senhor estejam com todos, nos encaminhando para sempre vivermos confiantes e apegados à compaixão do nosso Deus. Os nossos avisos: após o cantar do último hino, nós teremos a nossa assembleia. Pedimos aí os membros votantes que permaneçam. Essa nossa assembleia de prestação de contas, creio que não será muito comprida, nossa assembleia. Nossos avisos, então: hoje nós teremos reunião de jovens às 19 horas, terça-feira, estudo do grupo Adoração na residência da Elisângela da Silva, 19 horas, quarta-feira, estudo do grupo Comunhão na residência da Dona Aira Varros, às 19 horas, quinta-feira nós teremos culto do dia de ação de graças, às 19 horas, sábado, 8 horas e 30 minutos, instrução de confirmandos, 13 horas, escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos, o lanche da Mônica, e às 19 horas o nosso próximo culto, o culto do final de semana. No domingo, dia 27, nós colocamos ali,
A congregação de Jaciara estará celebrando 40 anos de fundação. Então, nossa congregação mãe, podemos dizer assim. E aqueles que quiserem participar do culto, podem estar entrando em contato comigo. A gente repassa o contato do pastor Argel, que está atendendo o Jaciara. Então, nós, no próximo culto do final de semana, vamos lembrar também em oração da congregação de Jaciara. Lembramos os devocionários, quem quiser ainda retirar o seu, valor de R$25, tanto 5 minutos quanto o Castelo Forte com a Adriana, a gente pede depois da Assembleia. E também, quem já quiser encomendar os seus pacotinhos de Natal para as crianças, valor de R$20 também com a Adriana. Quem ainda quiser fazer doação lá para o bairro, também pode repassar lá na literatura. São esses nossos avisos. Desejamos a paz de Cristo a todos. Convido para cantarmos o hino Graças Dou e logo após o hino Graças Dou, a nossa Assembleia Ordinária da Congregação. Graças dou